Uma outra notícia: deputados da oposição querem que integrantes do Ministério da Justiça sejam convocados para explicar as reuniões da pasta com a ONG Pacto Social e Carcerário, que é acusada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público de ter ligação com o PCC. Dirigentes da organização participaram de vários encontros com a Justiça e os Direitos Humanos para ajudar na elaboração de políticas públicas com o objetivo de melhorar a vida dos criminosos nos presídios. Além disso, eles tiveram passagens aéreas custeadas pelo governo para participar desses encontros. Apesar de não ter participado diretamente das reuniões, a deputada Adriana Ventura e Marcel Van Hatten, do Novo, querem que Ricardo Lewandowski explique os casos. Para que o ministro seja convocado, o requerimento precisa ser votado e aprovado em plenário pela maioria. Você, Mota, os desdobramentos da notícia que indica que os representantes dessa ONG, que tem ligação com o PCC, fez uma série de encontros e reuniões com representantes do governo federal em Brasília, inclusive com todas as despesas pagas, as passagens aéreas, inclusive, para que esses integrantes se deslocassem até a capital federal. E agora, deputados da oposição querem que o ministro da Justiça seja convocado para explicar essas reuniões, mesmo que ele não tenha participado de forma direta, né? Eu estou curioso para saber qual vai ser a explicação. O fato é que no Brasil existe um ecossistema especializado em defender criminosos e fazer assessoria de marketing deles. Essa história de expressões culturais que glorificam criminosos já é antiga aqui no Brasil. Olavo de Carvalho já falava sobre isso há 15 anos atrás. O mais inacreditável é que vai muito além, esse fenômeno vai muito além do que o Cristiano Beraldo apontou aí. Beraldo, você está há algum tempo fora do Brasil, talvez você tenha felizmente perdido esse aspecto, mas essas músicas, cujas letras eu não posso dizer aqui, elas tocam em festas da nata da sociedade aqui no Rio de Janeiro. Em festas de debutante, de baile de 15 anos. Você vê a fina flor da sociedade carioca dançando ao som de músicas que são uma expressão pura de misoginia pornográfica e glorificação do crime. Algumas pessoas fazem essa defesa de bandidos por ingenuidade, outras fazem por ideologia. Agora, além dos ingênuos e dos ideólogos, tem muita gente ganhando muito dinheiro com a defesa de criminosos. Eu tenho certeza, Caniato, que no dia que essa caixa preta for aberta, o Brasil, mesmo depois de ter visto tudo que a gente já viu por aqui, vai ficar chocado. Pois é, o Mota mencionou essa situação que envolve as músicas também consumidas por jovens da classe média alta, classe alta no Rio de Janeiro. Isso também acontece aqui em São Paulo, viu, Mota? Não é um fenômeno somente do Rio de Janeiro e outros tempos que as pessoas chamavam o funk carioca de proibidão, né? Isso, sei lá, nos anos 80, 90. Hoje em dia as letras são muito mais pesadas e diferentes daquelas que eram executadas nos anos 90. Você, Dávila, o governo terá de dar explicações por conta dessas reuniões que foram feitas em Brasília, nos prédios públicos do governo federal, com integrantes de uma ONG que é acusada de ter ligações com o PCC. Inclusive, parlamentares protocolaram esse pedido na Câmara, convocando o ministro Ricardo Lewandowski. Se a oposição tiver inteligência, não vai apenas convocar o ministro para explicações. Vai começar a entender ou compreender ou a cutucar, fustigar o ecossistema do crime. Porque não é só passagem paga, é juiz que solta bandido, é ONG que protege criminoso, é o Estado que o trata como vítima e é a população que sofre. Esse ecossistema que precisa ser desmantelado. E não há uma ideia melhor do que aproveitar um episódio desse para começar a despertar este mundo que faz
com que a conexão do crime com o Estado e com as ideologias erradas dos partidos de esquerda façam com que o Brasil hoje viva um dos países mais violentos do mundo, com um dos maiores índices de letalidade de homicídio. Tá certo. O Beraldo, há pouco, durante a sua análise, na notícia anterior, mencionou o criminoso Elias Maluco. Daí ele fez a pergunta, nem sei se está vivo. Morreu, viu, Beraldo? Morreu. Elias Maluco morreu em 2020. Morreu por asfixia mecânica, enforcado. Não tenho detalhes do falecimento de Elias Maluco, mas ele nos deixou. Bom, seguindo aqui com as análises e as reflexões sobre essa notícia que trata das reuniões que aconteceram nos prédios públicos do governo federal com representantes de uma ONG que é acusada pela Polícia Civil de São Paulo de ter ligações com o PCC. Inclusive, as reuniões tratavam justamente dessas demandas. Qual é o objetivo da ONG? Quais eram as exposições feitas naquelas reuniões? Melhorar a condição dos presos. Segundo a ONG, há vários aspectos que precisam ser melhorados nas penitenciárias brasileiras. Mota, quando a gente traz esse tipo de defesa por parte dos representantes da ONG, que eles conseguiram agenda com os representantes do governo federal para expor uma série de medidas que precisam ser tomadas para melhorar a condição dos detidos nas penitenciárias brasileiras. Bom, qualquer cidadão, em tese, pode conseguir uma agenda com algum representante do governo federal para apresentar dificuldades no seu dia a dia e dar sugestões sobre alguma coisa que precisa ser feita no âmbito do governo federal, né? Alguma medida que possa ser tomada pelo governo federal. Se você fosse, por exemplo, você poderia enviar uma série de sugestões sobre o sistema penitenciário brasileiro, como a necessidade de abertura de novas vagas, construção de novos presídios. Não poderia? Poderia, Caniato, mas você sabe quantas vezes eu tive a oportunidade de compartilhar a minha experiência e as coisas que eu sei com o governo brasileiro? Nenhuma. Nunca. É curioso, porque a maioria das pessoas que defendem o endurecimento da legislação, que defendem uma ação mais dura do Estado em relação à criminalidade, nunca tem voz, nunca tem espaço em lugar nenhum, mesmo quando as administrações são administrações que não são de esquerda. Essa situação da ONG, que conseguiu marcar uma reunião com o governo federal, tem vários aspectos curiosos. Eu acho que a gente primeiro devia se perguntar se foi a primeira vez ou se isso já aconteceu antes com outras ONGs. E diante da constatação que a ONG tinha ligações com uma facção, a gente tem duas hipóteses. Primeiro, de que as pessoas do governo não sabiam dessas ligações. A segunda hipótese é que elas sabiam, mas não se importaram. E, sinceramente, eu não sei qual das duas hipóteses é a pior.